Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre Davi, um vulto notável na Bíblia, em especial sobre seus erros, mormente no que tange ao trato com os filhos e a um filho especial, o Absalão. Davi é muito mais estudado na Bíblia e valorizado por Deus devido a seus erros do que por suas virtudes. Davi é um exemplo perfeito da graça de Deus. Ele não é considerado perfeito em área nenhuma, talvez somente no louvor. Ele é considerado o pai do louvor na Bíblia. Ele introduziu a música nos cultos, fez discípulos nessa área e é considerado o pai dos louvores na Bíblia, o mentor espiritual dos salmos. E esses salmos vieram a fazer parte da nossa Bíblia, compondo este grande livro de poesias. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. E Davi é considerado um mentor espiritual dos salmos, porque a Bíblia diz, tanto em Samuel quanto em Crônicas, que naquele dia, pela primeira vez, foi que Davi encarregou os levitas, seus discípulos, de celebrarem o Senhor com cântico, com instrumentos, etc, etc. E os assuntos principais são enumerados ali naquele salmo, de onde foram retirados vários outros salmos que compõem o livro de Salmos. Mas em Samuel e em Crônicas nós encontramos esse salmo base atribuído a Davi como quem tenha começado a utilizar a música nos cultos a Deus. Nesta área, Davi foi considerado um exemplo, mas nas outras áreas, nada. Nem como administrador do país, nem como marido, nem como pai de família. Davi não pode ser considerado um exemplo. Como guerreiro, isso sim, ele foi invencível, imbatível, mas a gente pode se mirar nessas qualidades de Davi e aprender, mas eu acredito que a gente aprenda muito mais com os erros de Davi. Davi não foi muito cuidadoso em constituir família e escolher uma esposa. Salomão, seu filho, muito tempo depois, escreveu que aquele que acha uma esposa acha o favor de Deus. Davi não encontrou uma, ele teve várias mulheres e praticamente nenhuma foi uma esposa totalmente dedicada e fiel a ele. Ele também não foi fiel a nenhuma delas especificamente. E quando ficou velho, não foi esposa nenhuma que foi cuidar dele, mas arranjaram uma jovem chamada Abisag, a sunamita, uma virgem jovem, muito bonita, para cuidar dele. Até na sua velhice não foi nenhuma esposa em especial que cuidou dele. Ele não foi feliz nessa área. E gerando muitos filhos, ele viu briga entre os filhos também. Um filho em especial chamou atenção, porque parece que ele tinha uma aparência muito boa, era admirado, cuidava da sua aparência, tinha um cabelo grande, aparentemente ele era alto também, bonito, vistoso, e se aproveitou dessas qualidades para aparecer, para se tornar famoso. Como filho, o pai aparentemente nunca chamou a atenção dele, e isso foi um câncer dentro do país. O Absalão foi um câncer, movido por vaidade, ganância, soberba, agindo com esperteza, sem o temor de Deus e não se
intimidando de utilizar recursos de violência, de falsidade. O Absalão acabou levando a maior parte do povo em revolta contra o seu rei. Eu creio que essa história se repete. Absalão não foi só um na história. Em países, nós encontramos líderes que dividem o país até criar uma guerra e, às vezes, tomam o poder. Isso aconteceu na história do comunismo. O comunismo nunca existiu e nunca tomou o poder sem um líder bem carismático e competente. Em todos os lugares, fosse na Rússia, na China, em Cuba, o comunismo sempre se utilizou de algum líder destacado e pelas qualificações deste líder conseguiu solapar a credibilidade nos governos até promover uma revolta, revolução e tomar o poder em alguns desses países. Em outros países, essa tentativa foi rechaçada, como no Brasil, por exemplo. Mas o comunismo sempre quis se implantar como uma alternativa e, no entanto, ele dependeu de líderes competentes para isto. As igrejas têm sido palco para histórias de modernos absalões. Sempre há pessoas que colocam o seu eu acima de tudo, a vaidade, aparecer, se mostrar, se destacar, chamar atenção, acabam se tornando grandes líderes por si sós, chamando atenção para si mesmos. São os modernos absalões. E o Davi teve muito problema com o Absalão. Isto fica para nós como modelo e exemplo. Na verdade, as coisas não foram fáceis para Davi. Quando o Absalão começou a agir, Davi poderia ter repreendido, mas Davi já tinha desenvolvido a prática de não interferir muito na vida dos filhos. Ele deixava os filhos com muita liberdade. E foi assim que o Absalão, se aproveitando da situação, matou o irmão, que era mais velho do que ele, alegando vingança pelo que o irmão tinha feito com a irmã dele, e ele, por causa disso, matando o irmão, teve que fugir da punição de Davi, mas deixou a poeira assentar e o tempo passar e voltou e fez tudo o que podia até que fosse recebido pelo pai. Ele queria ser recebido pelo pai, mas na verdade ele alegou ter sido recebido pelo rei. Havia uma diferença entre as funções. Davi, como pai, era uma coisa. O coração dele estava sempre aberto para receber qualquer filho. Mas, como rei, Davi tinha que zelar pelo bom governo do país. E ele não foi muito exemplar nisto. Deixou o Absalão, ele confundiu as coisas. O Absalão, como filho, solapou a autoridade do pai. Foi um câncer no meio do país para o pai. O Salomão, como filho, o filho pródigo, por exemplo, merecia a mão estendida do pai, mas para ficar no canto dele lá, como filho, mas não como um concorrente político ao governo, que foi o que o Absalão fez. Então, às vistas do pai, ele começou a fazer campanha para ser colocado no lugar do pai, até que acabou liderando uma revolta para derrubar o pai. Não querendo um confronto direto, Davi fugiu, mas não adiantou fugir porque o confronto veio após ele. Eu estou olhando aqui, segundo Samuel, capítulo 14, um pouco dessa história do retorno do Absalão. Davi poderia ter abortado aquele golpe antes de ele acontecer, mas Davi ou não quis, ou não conseguiu, ou não achou argumentos, ou porque ele via erro nele mesmo e nos outros filhos. O fato é que Davi não cortou as asas do Absalão
e o Absalão cresceu até que chegou ao ponto de liderar a revolta e depois o próprio pai. Deus, por fora, permitiu tudo aquilo porque Deus queria purificar o país. Não era só o Absalão. Todos os que o apoiaram, de certa forma, estavam contra a vontade de Deus. Quando a gente conhece igrejas, a gente vê que a mesma história acontece em igrejas. São fermentos, partidos, facções dentro das igrejas que estão minando a autoridade da liderança, estão distraindo os cristãos da sua tarefa principal de evangelizar, santificar, de cultuar a Deus. Eles estão fermentando disputas dentro das igrejas. Infelizmente, isso tem acontecido muito no meio evangélico. E os absalões estão aí aos montes dentro das igrejas, sendo formados sob a tolerância dos líderes para um dia eles virem a promover rebeliões e divisões. Ainda até a volta de Jesus para o arrebatamento, nós vamos ver muitas rebeliões no meio evangélico, porque existem muitos vaidosos, soberbos absalões, tanto no ministério de música quanto na liderança. Em que áreas forem dentro das igrejas, existem muitos absalões que ainda vão causar muito estrago à imagem do evangelho no Brasil, provocando divisões, provocando confrontos, escândalos no meio evangélico, ainda vão denegrir bastante a imagem do evangelho, esses modernos absalões. Mas a pergunta que eu faço e com a qual queria terminar essa reflexão é a seguinte: e Deus? O que Deus está fazendo? A igreja não é dele? É, mas Deus está permitindo Absalão? Está, porque permitiu naquela época. Com que finalidade? Para dar liberdade aos iguais ao Absalão de o seguirem e poderem ser mortos depois. Com aquilo, Deus purificou a corte e deixou Davi mais à vontade para governar. Deus permite escândalos na igreja. Por que Deus permite escândalos na igreja? Para que os aprovados se manifestem. Se não há escândalos, todos aparentemente são iguais. Aqueles que são como Absalão passam por bonzinhos também aos olhos do povo. Mas quando o escândalo acontece, a divisão ocorre, os aprovados vão se manifestar. Com dores, é verdade, com terríveis consequências e muita gente escandalizada, mas infelizmente isso vai ser necessário.